Olá, eu me chamo Gisele e vim apresentar para vocês hoje como surgiu a educação e alguns modelos educacionais da antiguidade. Vou apresentar para vocês de maneira bem breve. Primeiro, não se sabe ao certo, não se tem realmente uma data de quando surgiu a educação, né? De como os homens começaram a ensinar. A única coisa que se sabe é que isso surgiu nos primórdios da humanidade, quando o homem percebeu que ele poderia transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, né? Então, surgiu de uma maneira bem intuitiva, bem natural, não foi nada realmente planejado, né? Arquitetado. Então, foi de uma maneira bem intuitiva realmente que os homens começaram a ensinar e a passar seus conhecimentos para outras pessoas. Na pré-história, eles ensinavam bastante as atividades necessárias naquela época. O que seriam essas atividades necessárias? Eram as atividades que faziam com que as pessoas pudessem sobreviver, né? Atividades como a pesca, a caça, a agricultura, que eram atividades realmente que naquela época a sociedade exigia daquelas pessoas, né? As pessoas precisavam saber pescar, colher, para poderem sobreviver. Então, a educação naquela época, o ensino, voltava bastante para essas atividades necessárias. Quando falamos de modelos educacionais na antiguidade, a gente cita bastante o nome de 3 cidades que foram bastante relevantes para a educação, né? Então, a primeira é a Grécia Antiga, que foi um modelo para diversas outras sociedades, para a formação delas. A Esparta, que foi bastante reconhecida pela sua educação militar, né? Pela sua rigidez, a autoridade, e diversos outros ensinos que eles tinham na sua educação. E a outra é Atenas, que liderou bastante aquela questão de ensinar realmente o exercício da palavra, as ideias educativas daquela época, a democracia, né? Então, foi bastante importante. Com a herança ateniense surgiram os sofistas. Sofistas eram as pessoas que ensinavam a palavra, né? A arte da oratória, ao você conseguir debater com outras pessoas. Então, foi fundamental também durante a educação, durante esse período, o surgimento dos sofistas. E em seguida surgiu Sócrates, que tinha ideias opostas aos sofistas. Sócrates acreditava que não necessariamente era preciso só saber falar, só saber ter uma boa oratória. Era preciso pensar principalmente para você conseguir responder e desenrolar outras indagações bem mais profundas. Então, a partir dessa mesma matriz, né, intelectual, surgiu os sofistas e os Sócrates, e a ideia de Sócrates. Mas, apesar dos dois terem ideias bastante distintas, foi fundamental as ideias, as ideologias, a linha de pensamento de ambos para a formação da educação contemporânea que a gente tem no dia de hoje. O termo paideia vem da Grécia Antiga e significa a criação dos meninos. Com o tempo, esse termo ele se tornou bem mais abrangente, se relacionando à formação educacional do homem grego. As matérias estudadas por eles eram matemática, gramática, filosofia, história natural e dentre outras. O homem grego, essa formação estava relacionado tanto à formação humana quanto filosófica, na forma de pensar. Para os gregos, a nobreza, uma pessoa considerada nobre, era aquela pessoa nobre de espírito. Sendo assim, um homem nobre, ele não estava relacionado com suas posses e nem com bens materiais. Essa educação completa e integral buscava o homem ideal, sendo assim, pela busca pelo arete. O arete é a excelência relacionada à virtude humana. Sendo essa busca por formação educacional se estendendo por toda a vida do homem grego, durando por um longo período.
Foi uma filosofia produzida na Universidade Medieval, o seu nome vem de escola. As universidades surgiram na Idade Média e isso só foi possível porque houve uma reforma no ensino. Antigamente eles buscavam mais a questão da fé e da religião e nesse momento eles buscam mais um equilíbrio entre a fé e a razão. As universidades elas surgem no século XII e entre o século XI ao século XIII houve um período ali na Idade Média de prosperidade econômica, onde novas cidades surgem, novas especializações de trabalho, novas pessoas buscando um conhecimento mais especializado, novos estudantes que buscam um conhecimento diferente do que os mosteiros ofereciam. E é importante falar também da questão sobre as instituições que não eram um monopólio do saber, mas nasceram como uma forma de pessoas que buscavam conhecimento, que chamavam seus mestres e se reuniam, e ali foi se tornando tão comum que progressivamente se tornou uma universidade. As matérias que foram aderidas foram a gramática, que possuía uma alta taxa de analfabetismo na época da Idade Média, a dialética, que era a argumentação, a oratória, a geometria e a astronomia. Chegamos nesse formato de educação moderna. Sabemos que durante todo esse tempo a educação passou por inúmeras formas de pensamento, né? Muitos pensadores, muitas pessoas articularam como deveria ser a educação, como é que ela deveria chegar até as crianças, até a sociedade. Temos Platão, né, como referência muito forte, temos Sócrates, Aristóteles, todos que fizeram parte da Grécia clássica, da educação clássica. E Aristóteles foi um dos responsáveis por sistematizar as disciplinas, né, colocar em ordem. Platão trouxe um pensamento sobre o homem tem que ser formado para governar, sobre a política, Sócrates sobre a razão. Depois, após isso, chegamos na Idade Média, onde os mosteiros eram a educação, e São Tomás de Aquino, né, que é o nome mais forte, trouxe o pensamento de Aristóteles, fez uma junção com o pensamento cristão e reformulou, assim, criando a escolástica, como falou a Yara, né? A educação moderna, ela teve grandes pensadores, tivemos o próprio que viveu na época do Iluminismo, tinha uma crítica muito grande à sociedade, foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, muitos dizem que foi o precursor do pensamento socialista, né? Do pensamento da ideia socialista, que fazia muita crítica à aristocracia, ao modelo aristocrático, né? O principal pensamento de Rousseau era a liberdade. Rousseau acreditava muito que o ser humano precisava ser livre para poder tomar suas próprias decisões, e na infância precisava fazer suas próprias descobertas. Esse pensamento de Rousseau, que constitui o começo da educação moderna, traz junto com ele uma ideia para muitos outros pensadores futuros, né? Para muitos outros pensadores. E no século XIX nós tivemos muitos pensadores, Immanuel Kant, Émile Durkheim, né? Émile Durkheim dizia, ao contrário de Rousseau, que a criança ela tinha que aprender na escola, a se adaptar, a aprender a conviver em sociedade, ao contrário do Rousseau, que dizia que precisava se distanciar da sociedade, né? Tivemos outros grandes pensadores, e entre eles, nós vamos aonde a gente vai chegar, essa nova constituição da educação tecnicista, a educação feita para o mercado de trabalho. Afinal de contas, nós tivemos ali o crescimento do capitalismo, tivemos a Revolução Industrial, ela foi muito forte, ela moldou a maneira de viver na Europa, dentro do século XVIII, do século XIX, e com esse crescimento, a formação do capitalismo, o crescimento da burguesia, e o Estado, né? O Estado ele se preocupava muito dentro de um parâmetro nacionalista, onde estavam se formando as nações, se preocupava em moldar a cabeça das crianças, a cabeça do seu povo, né? Para que pudesse entender o pensamento que estava na cabeça daquelas grandes lideranças. Então, se o Estado queria levar essas crianças para as escolas, e os pais precisavam que essas crianças fossem para a escola, porque eles precisavam trabalhar dentro daquele sistema
do mercado de trabalho, né, que estava em crescimento, onde recebeu críticas aquele sistema de educação padronizado, como dizia Paulo Freire, um sistema de educação bancária, né, onde você depositava a ideia na cabeça do aluno, aquele modelo ali que veio do padrão erudito, né, aquele padrão clássico, que era muito criticado. E entre eles tem um grande, fazia parte do pragmatismo, do pensamento filosófico do pragmatismo, que era John Dewey, né? Trazendo para o contexto da educação moderna, a educação moderna ela é personalizada, ou seja, ela se ajusta de acordo com a necessidade e o ritmo de cada aluno. Pensando nisso, eu trouxe dois grandes filósofos que atuaram nessa era para apresentar para vocês. Trouxe o John Dewey, que ele é um americano, e trouxe o Paulo Freire, que ele é brasileiro, trazendo para o contexto nacional. Abordando sobre o Dewey, ele tinha uma política de educação progressiva, ou seja, o aluno, a educação ela é voltada todo no estudante, ele acredita que a criança, o aluno, ele só aprende fazendo, e ele tem a ideia de que a educação ela precisa ser estimulante. Se ela não for, o aluno não vai absorver nada. Relacionando com isso, ele também acredita que o meio social em que a criança está inserida não deve ser desligado do contexto escolar dele, ou seja, tudo deve ser aproveitado. Assimilando com Paulo Freire, essa relação de forma estimulante de educação se encaixa bem. O Paulo Freire, a primeira política dele que fez ele bombar aqui no Brasil foi quando ele lançou um plano de educação onde ele dizia que ia conseguir alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. E ele foi lá, e para aquela época isso era quase impossível, mas ele foi lá e conseguiu realizar. Como que Paulo Freire conseguiu fazer isso? Qual era o plano dele, plano de educação? A ideia do Paulo Freire é bem simples. O aluno ele tem que aprender de acordo com aquilo que ele já conhece. De primeiro modo, para se tornar estimulante, para se tornar prático, a gente tem que apresentar os conteúdos de uma linguagem que a pessoa já conhece. O foco dele não são crianças, eram jovens do EJA, pessoas que já trabalhavam. Naquela época a gente tinha uma taxa de analfabetismo aqui no Brasil de 39%. Paulo Freire, em 2 anos, conseguiu diminuir essa taxa para 33%. Não só ele, o conjunto de todo o Brasil com outros educadores, mas seguindo essa metodologia. Um exemplo, se eu tenho um pedreiro, o vocabulário dele, a gente escuta muito palavras como servente, tijolo, etc. Ele vai pegar o tijolo, vai primeiro apresentar a sílaba ti, e aí vai trabalhar os fonemas, tá, té, ti, tó, tu. Depois ele vai seguir adiante fazendo aquela pessoa entender de acordo com aquilo que ele já conhece, com aquilo que ele já trabalha, que ele tem um certo comodismo. Paulo Freire, durante a ditadura militar, ele foi exilado do país, foi primeiro preso, depois ele foi exilado e ficou fora por muito tempo, mas lá fora ele não ficou parado. Continuou construindo, continuou educando, ganhou o prêmio em Harvard, foi contemplado doutor em 58 universidades. Em 2012 ele foi considerado o patrono da educação brasileira e em 2018 voltou a pauta a respeito do Paulo Freire, porque desde o princípio, né, ele foi taxado de comunista e eles se diziam não comunista, assim como o DEM, vale ressaltar. E ambos não eram comunistas, mas eles tinham a ideia de que era necessário apresentar as políticas para o aluno, que o aluno ele tinha que entender o que se passava no meio social dele, e a escola devia fazer esse papel de relacionar o meio social em que a criança está inserida, ou o jovem, com a escola, porque isso iria estimular o seu desenvolvimento.